Informações estão rolando na internet e eu não posso trazer a veracidade dessas informações, mas eu ouvi um burburinho muito grande sobre fair play financeiro e equipe do Santos e, e sobre o interesse do zagueiro Joaquim ao Bahia. Eu tive hoje à tarde, hoje pela manhã, conversa com meus coligados em Santos, que eu tenho fontes muito fortes em Santos, lá no que estão dentro da Seara do Santos. E aí eles falam: olha, João, o Santos tem o transfer ban, tá? E o valor, e o zagueiro Joaquim interessa ao Bahia, o valor, Bara trouxe a informação, que o valor varia entre 20 e 30 milhões. O amigo falou que esse valor não procede e que houve apenas o interesse do Bahia a respeito do jogador Joaquim. Ponto. E aí ele continua. Ele mandou um texto, eu não posso reproduzir a voz dele. Aí ele falou assim: João, Joaquim está entre os 20 maiores zagueiros em bola parada do mundo. O Santos não tem interesse em vender para o futebol nacional e busca essa negociação para o mundo, para o estrangeiro, para o mundo europeu. Aí vem a parte da soberba santista. Ele abriu aspas e disse: ninguém no Brasil tem condição de pagar o valor que está se pedindo pelo Joaquim. Eu falei, por quê? Aí eu questionei, não tem o valor, o Grupo City, pai, Bahia, esqueça tudo, não tem esse negócio de dinheiro não, se você falar demais, a gente compra até você. E aí ele é arrogante de lá, eu sou prepotente de cá, a gente vai batendo de frente. Porque quem baixa a cabeça demais, termina mostrando o bumbum. Mas fora isso, eu cheguei para ele e perguntei, e aí? Qual é a verdade? Ele falou, olha, a verdade é que o Santos quer vender o Joaquim para a Europa, que alguns times brasileiros olharam e se assustaram com o valor, que é aproximadamente 16 ou 17 milhões de euros. A cotação do euro, não sei quanto é que tá? A gente pode olhar, mas o Santos tem um problema com dívida, o euro está 5,46, tá? Então, 12 milhões de euros está cerca de 65 milhões de reais. De 12 a 15 milhões de euros, está em torno de 65 a 80 milhões de reais. É um valor surreal para um zagueiro, é um valor que extrapola os níveis de zagueiro, até porque Joaquim não é um cara excepcional. Mas está entre os 20 maiores zagueiros de bola aérea no mundo. E a bola no chão? E a recomposição? E a pressão pós-perda? E a velocidade? E o corte? E o passe? E a saída de bola? E a técnica? Joaquim tem tudo isso para valer 80 milhões de euros? 80 milhões de reais? Será que vale a pena o Bahia chegar a esse valor com o Santos? Ou será que se o Bahia balançar qualquer 40 milhões, o Santos não chega e não vende? A gente precisa entender que o Bahia, sim, está no mercado e o mercado brasileiro está cheio de times com jogadores interessantes. A gente tem aí um Atlético eliminado no Mineiro, um São Paulo caiu para o Novo Horizontino, que Novo Horizontino tem boas peças. Tem outros times aí também, o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também, que eliminou o Vasco. Então, é necessário que a gente pense e pesquise a respeito dessas questões de zagueiro, porque é muito mais complexo do que se imagina. O Santos não tá querendo vender, mas vender para fora, e não vai vender por qualquer 20 milhões. Então, assim, o valor de mercado do zagueiro é em torno de 70 milhões de reais. É um valor que, para um zagueiro, para dentro do Brasil, assusta. É um valor que, para dentro do Brasil, é algo que é surreal, que a gente não consegue ver todo dia, e é algo que talvez o Grupo City olhe e encontre alternativas mais em conta no mercado e que possam performar melhor. Tem também um outro problema e um outro processo. O Santos sofreu um transfer ban
por conta aí de negociações, de não pagar, né, as negociações com a FIFA, né? Então, acredito que para o Santos pagar esse transfer ban, e esse transfer ban ele veio em fevereiro, então tem dívida e que essas dívidas precisam ser pagas o quanto antes para o Santos ter que pagar, para poder o Santos ter que inscrever jogadores. Então, assim, é, os caras têm aí um processo nas costas do Santos e precisam pagar essa dívida para que essas coisas possam funcionar. Na nota à época, medida que o transfer ban que o Santos tomou, ele tomou esse banimento por conta do Fabian Bustos, que trabalhou no clube de março a julho de 22, na gestão de Rueda. O ex-treinador tinha uma multa de 6 milhões por rescisão unilateral de contrato de trabalho. Após recurso, os caras decidiram pagar 4 milhões. E aí o jurídico está tentando acordos para poder não ter tanto prejuízo a respeito dessas coisas. Então o Santos está bem ferrado de grana, ou não tão ferrado assim, mas vai dar para poder pagar com o dinheiro de venda de um ou outro jogador e paga-se esse transfer ban. Um outro assunto que a gente precisa trazer é sobre Gabriel Barbosa. O Jorge Nicola trouxe em seu canal que o Bahia estaria interessado no jogador. Mandei a minha fonte no Rio procurar saber e o cara falou, cara, pegue Gabriel e fuja. A gente tá louco que Gabriel saia para qualquer lugar do Brasil. E aí eu fiquei pensando, rapaz, não dá para poder ter o interesse, e a informação que ele passou Gabriel está muito mais próximo de jogar em São Paulo do que jogar na Bahia. E por mais que a gente entenda que o mercado da Bahia é um mercado lucrativo e que vai fazer bem ao jogador. A informação foi essa. Mas Gabriel está sendo, a palavra da fonte, um verdadeiro mala e está enchendo a paciência demais aí por conta dessa questão de renovar, de não renovar e dessas nuances que estão acontecendo para com o jogador. Então temos situação de Gabriel Barbosa, deve ir para um clube de São Paulo, provavelmente o Corinthians, e informação sobre o Joaquim, a multa dele gira em torno, o valor que o Santos quer gira em torno de 80 milhões de reais, e o Bahia talvez não tenha tido interesse em manter essa negociação em ativo para que essas coisas funcionem a melhor maneira, deixando claro que é uma negociação ou são negociações ou sondagens que podem mudar o rumo disso a todo tempo. Então, teremos essa questão do Gabriel, para mim, descartada, e a questão do Joaquim em observação, porque o valor do Bahia pode chegar com um valor legal para o Santos entender que é uma boa e vender e negociar o zagueiro, já que em abril, agora, no dia 1º até o dia 19, abre uma outra janela interna para a contratação e o Bahia precisa trazer jogadores pontuais para poder performar durante até a janela de junho, beleza?